Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Sete horas 11 minutos, confirmando 7h11, quadro Check-up no rádio desta manhã de quarta-feira com o médico ortopedista Anderson Sérgio para falar sobre osteoporose. É uma condição silenciosa que afeta a densidade e resistência dos ossos, tornando-os mais frágeis e suscetíveis a fraturas. Muitas vezes, o problema se desenvolve de forma gradual, sem sinais evidentes, até que ocorra uma fratura. Com o envelhecimento da população, a osteoporose se torna um tema cada vez mais importante, especialmente entre as mulheres após a menopausa e pessoas acima dos 60 anos. Doutor Anderson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Muito bom dia. O que é exatamente a osteoporose e como ela afeta os ossos? Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes. Eu gosto de sempre estar trazendo esse tema, a osteoporose, até para a gente, além da gente informar a população do que é a osteoporose e a importância da gente fazer um diagnóstico precoce, um bom acompanhamento, de desfazer algumas confusões que as pessoas fazem em relação à artrose. Então, osteoporose e osteoartrose são coisas diferentes. Então, a osteoporose, de grosso modo, é o osso fraco. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade do que a gente chama de remodelação óssea. O que seria isso? No corpo da gente, ali na parte do osso, você vai ter células agindo para quebrar o osso e você vai ter células agindo para formar osso. Então, os osteoclastos e os osteoblastos. À medida que a gente vai envelhecendo, principalmente as mulheres, a gente vai perdendo a ação do osteoblasto, que é o formador de osso. E com isso o osso vai tendendo a ficar mais fraco, vai ficando mais poroso. E aumenta muito os riscos de fratura. Então, a grande questão da osteoporose é o risco de fratura muitas vezes espontânea. Muitas vezes, dependendo do grau da osteoporose, o paciente tem a fratura sem ter tido nenhum trauma. Então, não levou nenhuma pancada, não levou nenhuma queda e mesmo assim o osso vai quebrar. Principalmente o osso da coluna e do fêmur. A artrose não, a artrose é o desgaste da cartilagem, é o desgaste do osso, vai gerar um processo inflamatório e vai causar dor, seja na coluna, seja no quadril, seja no joelho. Então, o que a gente está tratando aqui é sobre osteoporose, é o osso mais fraco. Então, é mais comum na mulher, principalmente depois da menopausa. Nos homens vai ser mais comum a partir ali dos 70 anos. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela diminui a produção do hormônio chamado estrogênio. E esse hormônio, ele é, dentre outras coisas, ele é responsável pela formação do osso, pela ação do osteoblasto. Então, se você diminui a produção do estrogênio, você acaba aumentando essa ação de desgaste do osso, deixando o osso mais fraco. Por isso que é tão importante o acompanhamento. Então, o acompanhamento da osteoporose ela é feito com o quê? Com o exame da densitometria óssea. A gente tem até lá no Instituto, então, mais uma facilidade, né, que a gente traz para o paciente lá do Instituto Penedo, que é esse exame de densitometria óssea, que é importante a gente fazer pelo menos a cada 2 anos para a gente, primeiro, fazer uma avaliação de se é uma osteoporose, se é uma osteopenia ou se o osso está normal e principalmente fazer o acompanhamento. Esse acompanhamento ele é importantíssimo para a gente ver como é que o paciente está agindo, como é que o paciente está reagindo ao tratamento, se está melhorando, se está piorando. Então, é importante demais que o paciente em investigação ou em acompanhamento de osteopenia e osteoporose esteja fazendo o exame de densitometria de forma regular. Agora, quais são os principais fatores de risco para desenvolver a doença? Principais fatores de risco: idade, né? O paciente ali acima dos 50 anos. História familiar de osteoporose. Eu tenho alguns casos no consultório com pacientes abaixo de 40 anos que já têm sim,
o exame de densitometria óssea evidenciando uma osteopenia leve, até 1 grau já de osteoporose. O sexo feminino então, é bem mais prevalente no sexo feminino. Tabagismo, né, o uso excessivo, né, do cigarro, uso excessivo do álcool, tudo isso é fator de risco. E uso de corticoide. Então, pacientes com histórico de uso de corticoide de forma crônica é um fator de risco para desenvolver a osteoporose. A osteoporose ela pode ser detectada precocemente? Pode, com esse exame de densitometria óssea. Então, se você, mulher ali, começou a entrar na menopausa, ou homem ou mulher com histórico na família de osteoporose precoce, então, minha mãe disse que quando tinha 45 anos, ela fez o exame de densitometria e ela já tinha osteoporose. Então, você precisa ir de forma mais precoce fazer o exame de densitometria óssea para saber se você tem ou não osteopenia ou osteoporose para já começar a fazer esse acompanhamento. Doutor Anderson, quais são os sinais ou sintomas mais comuns que indicam que alguém pode estar com osteoporose? Então, esse é o grande problema da osteoporose, que é uma doença silenciosa. E quando vão aparecer os sintomas, já é uma osteoporose bem estabelecida, já muitas vezes no nível de gravidade maior. Então, os principais sintomas vão ser dor, e essa dor não é uma dor direta, é uma dor indireta, decorrente de alguma fratura. Então, o paciente começa a sentir uma dor súbita na coluna, sem ter levado nenhuma pancada, nada. Aí às vezes fica achando que é por causa de artrose, é porque tem hérnia de disco. E quando a gente vai fazer o exame, a gente vê um acunhamento da vértebra. O osso ali da coluna, ele quebrou e o paciente começou a sentir dor. Geralmente não são fraturas na coluna, fraturas graves, mas que precisam de acompanhamento. Muitas vezes a gente precisa imobilizar o paciente decorrente dessa fratura. Acontece muitas vezes o paciente quebrar o fêmur sem ter levado nenhuma pancada, sem ter levado nenhuma queda. Então ele sente a dor forte e cai. Muitas vezes chega no pronto-socorro o familiar referindo que ele caiu e por isso quebrou o fêmur. Mas na verdade não. Ele caiu porque quebrou. Então o osso estava tão fraco que só o peso do corpo gerou aquela sobrecarga ali, quebrou o fêmur e ele caiu. É comum isso acontecer? Não, não é comum, mas acontece. E a gente tem que estar sempre atento a isso. A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. E uma coisa que a gente vê muito é a questão do paciente mais idoso, a perda de estatura. A gente vai vendo, tem o costume de a gente ver que as nossas avós vão diminuindo de tamanho, vão ficando mais corcundas. E isso é um sinal de osteoporose crônica, porque o osso ele vai remodelando, ele vai ficando mais fraco, as vértebras ali, o osso da coluna, ele vai como se fosse diminuindo de tamanho, e essa diminuição de tamanho da vértebra vai fazendo com que a pessoa fique mais corcunda e diminua de tamanho. Gilvanide pergunta aqui no nosso WhatsApp, doutor Anderson, eu tenho muitas dores na minha coluna, muitas dor nos meus pés, queima bastante, meu joelho direito também estala muito. O que pode ser nesse caso? Tenho 58 anos. Aí é mais provável que seja um processo de artrose, de desgaste da cartilagem, desgaste do osso, que está gerando a sobrecarga aí na coluna, nos pés e no joelho, causando essa dor nela. Aí, no caso, não seria fazer um exame de densitometria, se bem que ela já está na idade, se nunca fez, é importante fazer o exame de densitometria óssea. Inicialmente, no caso dela, é fazer radiografias, né, da coluna, do joelho e dos pés, para a gente ver, avaliar o grau dessa artrose. Betânia Medeiros pergunta se quem toma ômega e faz academia diminui o risco ou tem outro método para fortalecer os ossos? Não, a atividade física ela é importantíssima. Eu não comentei, mas o sedentarismo ele é um fator de risco muito grande para o desenvolvimento da osteoporose. E aí a atividade física ela vai realmente combater essa perda de massa óssea. Então, a atividade física é um grande aliado aí na prevenção e no tratamento da osteoporose. Tem mais pergunta no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Bom dia, doutor Milagroso. Doutor Anso, é Dona Cidinha que dá trabalho a você. Tô bem pertinho de ir aí de novo, viu?
A próxima semana, quando Juliana chegar de viagem, estou marcando minha consulta, doutor. Para ele aperrear de novo de remédio. Tô top, esse médico é milagroso. Doutor Milagroso, e aí? É um elogio, né? Dona Cidinha é umas graças. Lá no Penedo tem o doutor Colírio e agora o doutor Milagroso, né? Que agora o Dr. Colírio virou Dr. Ultrassom, né? Ultrassom, Ele é. só, o negócio dele agora é ultrassom. Dona Cidinha é uma paciente minha que é umas graças, é umas arengas no consultório, porque eu fico enchendo o saco dela para ela fazer atividade física. Ela tem um problema na coluna, tem um problema nos joelhos, e realmente ela só melhora depois que ela está nas crises, a gente passa a medicação, ela dá uma melhorada e ela começa a fazer a hidro. Então ela faz hidro lá no instituto, teve uma resposta muito boa, mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes e sempre estou repetindo aqui. O fato de você fazer a coisa certa, então tá lá fazendo sua atividade física regular, se cuidando, não cometendo excessos, quando você já tem artrose, isso não vai impedir que vez ou outra você tenha uma crise. Você pode ter uma crise, aquela crise vai causar dor, vai causar aquela limitação naquele momento, mas não é para achar que o exercício está causando isso, que você está piorando do problema que você tem. Não, foi uma crise, trata a crise, melhorou, vida normal, volta para o exercício, que é o caso aí de Dona Cidinha. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Por favor, perguntar ao médico. Eu fui dormir ontem, sentindo só umas dor nas juntas no meu corpo. Eu trabalho de doméstica, tenho 53 anos. Aí eu sinto muita dor no corpo. Eu fui dormir sentindo essa dor no corpo, só que eu acordei hoje com a dor no quadril, sem poder abaixar, sem poder me virar e andando devagarinho, porque eu não consigo andar rápido. Será que isso pode ser osteoporose? Será que pode ser? Eu acredito que não. Pela queixa aquela coisa mais aguda, a dor da osteoporose, ela vai vir associada a um processo de fratura. Então, provavelmente, essa dor súbita no quadril dela pode ser uma tendinite do quadril, pode ser uma bursite do quadril, ou até mesmo um processo inflamatório decorrente de uma artrose que ela tenha já inicial nessa região do quadril. Tem mais perguntas, doutor Anderson. A atividade física, ela ajuda a manter os ossos mais fortes por mais tempo durante a vida? Pergunta o ouvinte João Medeiros. Ajuda sim. Uma preocupação que a gente tem no consultório, principalmente o geriatra, ele sempre está batendo nessa tecla com os pacientes deles, que é a questão da sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que é uma coisa que vai acontecer com o nosso envelhecimento. Então, existem processos que são inerentes ao processo de envelhecimento. Então, a perda de massa óssea, a perda de massa muscular, não tem como a gente impedir que isso aconteça, mas a gente pode impedir a progressão rápida. Então, que haja esse processo, mas que seja lento, bem lento, de uma forma que não gere impactos negativos na nossa saúde. Então, outro exame que muitas vezes é importante, principalmente no paciente idoso ou no paciente que está passando por um processo de emagrecimento, numa avaliação de obesidade, é a densitometria de corpo inteiro, que é para a gente realmente ver a questão da massa magra, da massa gorda, ver gordura visceral, tudo isso a gente consegue ver, é um exame bem completo, é o padrão ouro para a gente avaliar essas coisas no paciente. Então, muitas vezes é um exame que ajuda demais quando a gente está conduzindo um paciente mais idoso, que a gente tem essa preocupação de perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. E lá no Instituto a gente também tem esse exame que a gente chama de DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro, para avaliar a massa magra e a massa gorda do paciente, para a gente realmente conseguir conduzir melhor, né? E a atividade física, ela vai ajudar não só a prevenir essa questão da sarcopenia, da perda da massa muscular, como também da perda da massa óssea. Tem mais perguntas no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Pergunte ao doutor
A pessoa que sente dor assim em cima dos quartos, descendo para a perna. É uma dor muito grande, que a pessoa não pode nem se abaixar. A pessoa que sente dor assim em cima dos quartos, descendo para a perna. É uma dor muito grande, que a pessoa não pode nem se abaixar. Eu não posso mover o caminho, faço exercício, mas tem dias que não vou fazer porque eu não aguento nem calçar o tênis, não posso nem me abaixar. Com a dor nos quartos, é uma dor muito assim espinhando. Eu não sei se é na coluna, sei lá, eu sei que é nos quartos. Aí desce para a perna direita. Eu já bati uma tomografia, mas na tomografia, diz na tomografia que não deu hernia, disse que não deu nada. Mas eu continuo sentindo essas dores. Aí tomo algum remédio para aliviar, mas após qualquer movimento que eu faço, um trabalho mais forçado, volta tudo de novo. É uma dor muito grande, é uma dor assim em cima dos quartos, é uma dor assim tipo espinhando, dando aquelas agulhadas. Queria muito saber o que é isso. Pergunta o doutor, eu tenho 61 anos, me chamo Marilene. Ele vai lhe responder agora, doutor, antes de aí. Marilene, vamos lá. Primeiro de tudo, que isso é uma coisa que eu sempre falo com o paciente. Ela disse, faça caminhada, faz exercício. Se o exercício que ela está dizendo que ela faz é a caminhada, então eu já digo, esse exercício ele é insuficiente para o benefício que você está precisando em relação à dor. Então a caminhada, ela sozinha, ela não vai conseguir trazer esse benefício de prevenção e tratamento de dor crônica, seja na coluna, seja no joelho. Então muitas vezes o paciente, a gente fica falando, eu tenho que fazer exercício, mas exercício com a demanda de fortalecimento muscular. Então tem que ser um exercício, uma academia, um pilates, um hidroginástica, uma natação, funcional, alguma coisa que trabalhe mobilidade e principalmente fortalecimento da musculatura. Só a caminhada não vai trazer esse benefício que a gente tanto bate aqui na tecla. Então se a senhora, dona Marilene, só faz a caminhada, então só esse exercício ele é insuficiente. Não é que você não possa e não deva fazer a caminhada. Não só pode como deve. Mas não pode entender só a caminhada como o exercício que a senhora precisa. Essa sua dor provavelmente é uma dor na região lombar, ali da coluna lombar, perto da região do quadril, que irradia para a perna, é o que a gente chama de lombociatalgia. Então existe aí alguma coisa, provavelmente um processo de artrose, já que você já fez um exame de tomografia e não veio nenhuma alteração no disco, provavelmente essa lombociatalgia é por causa da artrose. Então, essa artrose na sua coluna gera ali um processo inflamatório na musculatura que está naquela região. Essa musculatura inflamada dá uma pressionada no nervo ciático e dá essa dor correndo para a perna. Então a gente tem que realmente avaliar o grau, o nível de dor, a intensidade, passar uma medicação adequada para tirar você dessa parte, dessa crise, iniciar uma reabilitação, uma fisioterapia, para depois começar a fazer realmente essa atividade física com essa demanda de fortalecimento muscular, para que assim você realmente fique sem dor e se mantenha bem. Tem mais perguntas? Bom dia. Caminhada. Faz o mesmo efeito assim da gente, porque eu não quero ir para academia, mas eu quero ir caminhar. É bom também? Faz o mesmo efeito da academia, a caminhada? Não faz o mesmo efeito da academia. São diferentes os efeitos? São efeitos totalmente diferentes. Na verdade, assim, eu sempre falo, e eu já percebi uma coisa. Quando eu estou no consultório e eu falo de exercício físico para o paciente acima de 50 anos, ele sempre entende exercício físico igual a caminhada. Se eu falo exercício físico para o paciente abaixo de 30 anos, ali abaixo de 40 anos, ele entende academia. E assim, vamos lá. O exercício físico, que a gente sempre bate aqui na tecla, que vai ter essa melhora para a questão de dor no joelho, para a questão de dor na coluna, tem que ser um exercício com a demanda de fortalecimento muscular, que não precisa obrigatoriamente ser academia. Então, eu já tive de receber paciente no consultório que tinha passado no médico e o médico tinha mandado o paciente sair do Pilates porque tinha que fazer academia, porque só a academia resolvia. Não é só a academia que resolve.
qualquer atividade física com essa demanda de fortalecimento muscular, então pode ser uma academia, pode, mas pode ser um pilates, pode ser um funcional, pode ser um hidroginástica, uma hidroterapia. Então, tudo isso vai trazer o benefício que o paciente precisa. Só a caminhada, isso é o que os estudos mostram, só a caminhada não consegue trazer esse benefício de fortalecimento muscular para prevenir tanto a perda de massa óssea como a perda de massa muscular do jeito que essas outras atividades conseguem. Então, assim, você pode fazer a caminhada, não tem problema nenhum. Mas além da caminhada, você precisa fazer outra atividade física. E se você não gosta de academia, você pode procurar outra atividade. E o que eu vejo muitos pacientes, principalmente o paciente ali acima de 50 anos, ele fala que ele não gosta de academia, mas na verdade ele não gosta do ambiente da academia. E aí quando ele encontra um espaço mais organizado, que realmente consiga atender essa demanda dela, um estúdio, alguma coisa, que aí não é puxando a sardinha para o lado não, mas já puxando lá no IPMove, né, a gente tem isso, e o IPMove começou pensando nesse público que dizia que não gostava de academia, quando na verdade não gostava era do ambiente da academia, e quando ele conhecia lá o ambiente da gente, ele falava, um negócio desse, acho que eu até fazia, começava a fazer e começava a ter os benefícios dessa atividade física, melhorava da dor e principalmente melhorava a qualidade de vida. Então, veja bem, procure outras alternativas, não se dê por vencida por você não gostar de academia. Tem muitas outras alternativas que vão trazer esse benefício que você precisa. A caminhada e o ciclismo, ele substitui o treino de pernas da academia? Substitui não. Os dois são cardios. Os dois são cardios, vão trazer muitos benefícios e principalmente são os benefícios psicológicos, porque geralmente quem pedala e quem faz a caminhada faz porque gosta, se sente bem. Claro que vai trazer benefício pro paciente, mas esse benefício que a gente fala aqui da questão do fortalecimento muscular, do ganho de massa muscular, eles acabam não sendo suficientes. O ciclismo, você já vai ter uma demanda de trabalho de perna, principalmente ali de coxa, maior, mas ainda não é suficiente para tratar um paciente com problema de joelho, com artrose no joelho ou com a condropatia no joelho. O nosso ouvinte Licínio pergunta ao Dr. Anderson o que é que você recomenda para quem está com princípio de artrose na região lombar. Procurar o médico, né? Primeiro, para a gente ver o que é esse princípio de artrose, né? Avaliar. Muitas vezes nós vemos muitos cavaleiros do apocalipse aí na área de saúde que muitas vezes pega o paciente que tem uma artrose bem leve mesmo, e faz um bicho maior de faz uma sombra. Os pacientes chegam assombrados lá no consultório. Pelo amor de Deus, doutor, o médico disse que eu ia ficar aleijado, ia para cadeira de roda. Calma, gente. E muitas vezes também, quando você faz algum exame de imagem, no laudo não vem o grau da artrose. Então, colocou lá, osteoartrose na coluna lombar. Ele não disse se é leve, se é moderado, se é grave. E você nunca vai imaginar que é leve. Você sempre vai pensar que ou é moderado ou é grave. Então você acha que é uma coisa que você está todo lascado, que vai ficar sem andar. Mas na grande maioria das vezes, quando a gente avalia, vê o paciente clinicamente, faz alguns testes, a gente vê que o paciente está bem. E sempre a prescrição do exercício físico. Tem que ter. Então, o paciente passou no consultório, e eu não falo só da ortopedia, no consultório médico, qualquer que seja a especialidade, tem que haver a prescrição de exercício físico. Claro, respeitando a individualidade de cada paciente, tanto o que o paciente gosta, como das possibilidades da patologia dele, para o que o paciente precisa para melhorar, mas tem que ter isso. Só assim a gente realmente vai conseguir melhora. Na academia, é melhor a bicicleta ou a esteira depois do exercício? Aí vai da preferência de cada um. Então, eu tenho um paciente que prefere esteira e tenho um paciente que prefere bicicleta. O que ele sentir melhor para fazer esse trabalho mais de cardio tá valendo demais. Só ele estar na academia e o problema dele ser entre fazer esteira e bicicleta, você tá aí de parabéns.
Rosivan Amaral, com certeza não é reportagem, que ele está de férias, né, Rosivan? Deve ser uma participação aqui, ou pergunta aqui para o Dr. Anderson Sérgio, aqui no nosso quadro Check-up no rádio. Bom dia, Rosivan. Bom dia, Marcos. Nenhuma pergunta não, apenas para agradecer aí nosso amigo Anderson, porque mês passado ele me atendeu no consultório, fez um tratamento de choque aí para eu conseguir participar de 2 provas, né, no final de semana, e eu segui as orientações dele. Estou na 3ª semana aí fazendo reforço, fortalecimento, né, muscular na academia, e já estou tendo os resultados positivos, que é conseguir correr sem sentir nenhuma dor. Inclusive estou aumentando já minha rodagem, minha quilometragem novamente. Obrigado, meu amigo Dr. Anderson. Aconselho aí a todo mundo que puder procurar, que o homem é bom. Coisa boa, Rosivan. Forte abraço, hein? Eu que agradeço aí, Rosivan, todo o seu carinho e toda a sua confiança. Eu sempre falo pros meus pacientes atletas que lugar de atleta é fazendo esporte, lugar de corredor é correndo. E aí muitas vezes a gente faz esses tratamentos de choque, a gente faz alguma medicação mais forte e tal, para colocar o atleta, o corredor aí em condições de prova, mas claro, esse trabalho pós-prova, esse trabalho de fortalecimento muscular, de reabilitação é importantíssimo. O Rosivan realmente chegou com a dor, com edema no joelho, a gente viu lá, fez uma punção, já fiz uma infiltração no joelho dele, já deu uma melhorada boa, conseguiu correr, depois manteve o fortalecimento muscular e tá bem aí, né? Projetos aí correndo 10 km, tá massa demais, bom de ver, é bom que gera esse impacto em outras pessoas que muitas vezes ficam vendo, corrida não é pra mim, esporte não é pra mim, e quando vê uma pessoa que nem imaginava que tava fazendo esporte, fazendo, se dedicando, tendo resultado, isso é muito bom, muito gratificante e serve de exemplo para todo mundo. Que bom, eu comecei a correr, viu? Foi? Já deu uma volta completa na Ilha de Santana. Rapaz, correndo. Né? Pra mim já é um grande feito já. Com viu? certeza, com Só certeza. falta o Geraldinho agora começar a correr também, viu? Geraldinho, eu acho que no dia que Geraldinho começar a correr, eu acho que o Itães enche, porque pense numa luta grande, botar esse homem para fazer atividade física. Valdemir quer saber o seguinte, né? O uso do colágeno tipo 2, a partir de que idade é recomendado o uso? Porque atletas estão usando, ele pergunta. Na verdade, assim, o colágeno tipo 2, ele vai ser um a mais. Então a gente nunca pode entender a suplementação, colágeno, ácido hialurônico, glicosamina, condroitina, ômega 3, cúrcuma, nada disso vai sozinho gerar o efeito inflamatório, o efeito de nutrição de cartilagem, como o exercício faz. Então, o colágeno a gente tem ele como grande aliado no paciente com alguma condropatia, alguma lesão de cartilagem no joelho, e aí vai depender da idade do paciente que começa a sentir a dor. Então, eu tenho um paciente com 20 anos que comecei a usar colágeno, eu tenho um paciente que começou só com depois de 50, porque antes disso ele não tinha nenhuma queixa. Então, a gente vai lançar mão desse tipo de medicamento, de suplemento, quando o paciente tem queixa. Não dá para ficar fazendo de forma preventiva. Eu vou começar a tomar colágeno aqui para não ter problema no joelho. Não, para não ter problema no joelho, você faz atividade física. Colágeno você usa realmente quando você tem indicação, quando você tem um problema na cartilagem, quando a medicação ela não está fazendo tanto efeito, o colágeno ele vai ter ação, né, junto com o ácido hialurônico, junto com a cúrcuma e tantos outros, para melhorar a condição da cartilagem, diminuir o processo inflamatório e melhorar a sua dor. Dr. Anderson Sérgio é médico ortopedista do Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 849-9103-8668. Instagram, Dr. Anderson Sérgio. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço aí mais uma vez estar aqui, conversando, tirando as dúvidas dos ouvintes, né? O recado que ficou hoje da questão da osteoporose, realmente lembrar, é uma doença silenciosa, é importante você se prevenir, e a prevenção inicia você procurando um profissional, fazendo o exame de densitometria óssea para realmente detectar isso o mais precocemente possível e tratar para não ter problemas que são sequelas graves, que são fraturas. E eu volto já após nosso intervalo comercial com